pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá estudar um pouquinho de matemática aqui com a professora Neomar? Então, qual será aí os objetivos da nossa aulinha de hoje? A ideia é o quê? Diferenciar reta, semirreta e segmento de reta. Além disso também, nomear retas, segmentos de reta e também, claro, né, as semirretas. Então, a reta, o segmento de reta ou até a semirreta, elas têm diferenças. Mas quais são elas? Nós vamos estudar isso aqui hoje. Vamos lá? Então aqui, acompanhem comigo. Aqui nós temos um campo de futebol e cada uma das linhas, se a gente prolonga, se a gente pensa nela esticada, assim, prolongando além do seu limite, né, do campo, a gente tem uma ideia de reta. Isso quer dizer o quê? Que a reta ela é infinita. Isso mesmo. A reta sendo infinita, a gente representa ela, né, como, por exemplo, ali, o A e o B e um risquinho em cima com uma setinha para cada lado. Isso quer dizer que ela é infinita, ela não tem fim. Então, lembra lá, essa é a principal característica de uma reta. Então, ela é infinita. Lembra quando você constrói lá uma reta numérica? Ela não é infinita, tem o zero lá no meio, aí você tem, para um lado, você tem os números positivos, para o outro lado você tem os números negativos e não tem fim. Ela é infinita, tá? Então, é mais ou menos essa ideia, mas aqui nós estamos representando o que é uma reta, tá bom? Ou seja, ela não tem limite, ela não tem fim, tá? O que vemos neste caso aqui é uma representação do prolongamento desta reta. Então aqui, ó, se consideramos ali no caso o ponto A e B e analisar as extremidades, agora pensando num segmento de reta, o que isso vai trazer para a gente nessa representação aqui, tá? Então, assim, mesmo falando ainda do campo de futebol, da linha lateral, né, que está em evidência no desenho, se a gente colocar ali um pontinho A e um pontinho B, tá? Isso vai trazer para a gente um segmento de reta. Ele tem uma extremidade entre o ponto A e B. Eu peguei um pedaço, eu peguei um segmento daquela reta. Isso sim, então ele tem um começo e tem um fim. Então, a reta R, nesse caso, ela é um suporte, tá? Então, aqui nós temos um pedacinho da reta, que a gente chama de segmento de reta, tá? Agora, quando nós vamos nomear aí um segmento de reta, como que a gente faz? Como que a gente utiliza? Lembra que para nomear a reta, a gente tem uma setinha de cada lado, que vai do ponto A lá até o ponto B, nessa reta? Então, tem uma setinha. Quando é o segmento, não tem setinha, porque ele não é infinito. Então, ele tem lá aquele pedacinho ali que apresenta o risquinho, que é uma reta. Que, na verdade, é um segmento de reta, tá? E agora nós vamos praticar um pouquinho. Vamos lá? Observe a figura e determine a quantidade de segmentos de reta que nós temos nela. Então, aqui nós temos uma figurinha e ali, percebam que a gente tem ali o pontinho A, o pontinho B, o C, o D, o E, o F, o G e o H. Então, a ideia é que vocês identifiquem os segmentos, nomeando eles. Por exemplo, eu tenho o segmento aqui de A até B. Então, eu coloco o A até o B e eu coloco ali um risquinho. Beleza? Então, tá jóia. Então, eu vou dar esse tempinho para você e eu já retorno aqui para a gente fazer a correção.
E aí, pessoal, conseguiram? Então, vamos fazer a correção aqui juntinho comigo? Então, bora lá. Olha só. Então, a gente tem aqui essa representação e a gente tem aqui alguns pontinhos para a gente perceber quem são esses segmentos, utilizando as letrinhas que estão ali. Então, aqui a gente tem o segmento AB, aqui o segmento BC, aqui o CD e aqui fechando a gente tem o DA, tá? E vamos encontrar outros. Aqui nós temos o segmento, ó, HE, mais um aqui, ó, EF, né? O outro aqui, ó, FG, mais um GH, um outro aqui, ó, AH, mais um, o BE. Será que acabou ou tem mais? Acho que tem mais lá, ó. Mais um aqui, ó, CF, né, ou FC, depende aí da ordem que você coloque, tá? E também o DG. Então, encontramos aí alguns segmentozinhos de reta, tá? No total, nós temos 12 segmentos, tá? Que são o quê? As arestas do cubo, isso mesmo. Você conseguiu encontrar todos esses segmentos? Não encontrou? Então, vou dar um tempinho para você olhar todos que a gente encontrou, beleza? E eu já retorno aqui para a gente dar continuidade. Conseguiu perceber? Viu só? Então tá bom, vamos lá dar continuidade na nossa aula. Então aqui, onde podemos encontrar segmentos de reta? Onde será que a gente pode encontrar? Olha só, em algumas situações, né? Então veja só, nas varetas coloridas, aquele joguinho, né? A gente tem um segmento ali, tá? Nos fios do balanço, a gente tem essa representação. Nas linhas do caderno também. Você sabe de alguma outra situação? Já pensou aí, né? Tem várias situações que a gente consegue perceber essa representação de um segmento de reta, tá? E bora praticar mais um pouquinho? Então vamos lá.
Observe os 5 pontos ali, A, B, C, D e E, que estão aqui representados. Quantos segmentos podemos construir passando por 2 desses pontos? E quais são eles? Quero ver você pensar agora, hein? Para isso, eu vou dar aquele tempinho para você analisar, tentar fazer, tenta colocar esses pontinhos e tenta testar para ver o que você consegue identificar. Tá joia? Então, tempinho aí para vocês. E aí, pessoal, deu certo? Conseguiram? O que vocês identificaram? Então, vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Olha só. Então, olha aqui. Temos lá os pontos. Deixei eles todos separados aqui até para a gente ir testando. O que a gente consegue encontrar aqui, né? Então, a gente consegue encontrar um segmento aqui, ó, AB, um segmento BC, um segmento CD, outro segmento DE e outro segmento EA, tá? Então, a gente consegue encontrar alguns segmentos, tá bom? E ali, ó, outro segmento aqui também. Então, eu tenho o segmento AD. Você identificou algum outro aí que eu ainda não coloquei? Tem, né? Tem alguns segmentos que a gente consegue perceber. O segmento AC. Qual mais que a gente tem aqui? Será que acabou? Será que tem mais algum? Vamos ver? Ah, o segmento BE. Olha lá, né? Então, aqui a gente tem mais um segmento. E agora? Será que acabou ou tem mais algum? Vamos ver? Ah, tem mais algum aqui, ó. Tem mais um, que é o segmento BD. Viu só quantos segmentos que a gente construiu aqui com aqueles pontinhos, tá? E mais um aqui, ó, o CE, tá? Então, ó, atenção. Quando a gente tem aqui, por exemplo, o segmento AB e o segmento BA, só invertendo a ordem das letras, isso quer dizer que é o mesmo, ele é igual, tá? Como eu já falei, você pode representar tanto esse segmento começando por A, quanto começando por B, tá? Aqui também, ó, BC e CB, não faz diferença, é o mesmo segmento, é a mesma representação. Mas, o que muitos livros, muitos autores fazem é colocar em ordem alfabética. Se é um segmento que vai de A até B, então coloca primeiro o A, depois o B. Ah, mas se eu colocar o B, depois o A, tá errado? Não, não tá errado, tá? Mas normalmente alguns padronizam isso, colocar em ordem alfabética. Ah, mas se é um segmento A e o segmento C, ué, qual que tá na ordem alfabética? É o A, então coloco o A, depois o C, tá? Mas coloquei o C e o A, professora, tá errado? Não, não tá errado, tá? É só um jeitinho de colocar, beleza? Então tá jóia. Então, olha só, quando a gente tem uma semi-reta, observe aqui comigo, né? Então, observe, né? Eu tenho uma reta R que passa ali pelo ponto O, né? Pelo ponto O que a gente tem ali.
E note que esse ponto, ele determina, né, esse ponto ali, ele determina sobre a reta em duas partes. Ela divide em duas partes, tá? Cada uma dessas partes, tá? A verde e a vermelha, ambas incluindo o ponto, né, o ponto O ali, tá? É uma semirreta. Ou seja, o que que isso quer dizer, tá? Quando a gente tem ali uma semirreta, quer dizer que a gente tem um pedaço de uma reta. Para um lado, ela vai ser infinita, ela vai ter um ponto de origem, mas ela vai se estender, ela vai ser infinita, tá? Diferente, né, quando a gente tem uma reta. A reta ela é infinita para os dois lados, não é? Então, a semirreta, ela vai ser um pedacinho. Agora, e o segmento de reta, professora? O segmento de reta, ele tem um começo e ele tem um fim, tá? Então, essas são aí as principais diferenças entre esses três elementos, tá joia? Então, tá bom. Agora aqui, olha só. Observe aqui, então, né, nessa reta. Então, nós temos ali essas duas semirretas. Então, como que a gente faz essa nomenclatura? Tá? A gente já viu que para nomear uma reta, o que que a gente faz? A gente tem as setinhas, né? Uma para o ladinho da outra, né? As setinhas, cada uma para um lado, né? A reta. O segmento de reta é só um risquinho, sem seta nenhuma. Já agora, na semirreta, a gente tem uma setinha que ela indica que um ladinho ela é infinito, tá bom? Então, tá joia. Então, belezinha, né? Agora, a gente pode comparar essas nomenclaturas entre, ó, a reta, foi o que eu falei, tem uma setinha para cada lado. A semirreta, ela tem uma setinha só indicando para um lado, tá? E o segmento de reta não tem setinha, porque ele tem um começo e tem um fim, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho agora para vocês anotarem essas informações, tá bom? Para vocês não se perderem aí nessas ideias, tá? Então, eu vou dar um tempinho e a prof já retorna aqui para a gente conversar mais um pouco.
E aí, gente, conseguiram? Deu tudo certo? Então, vamos lá, olha só. Então, aqui nesse caso, tá? Depois que vocês fizeram as anotações aí, né? Até pra gente conversar mais um pouquinho. A reta com a flecha, né? Em uma das pontas, ela significa semirreta. O segmento de reta, né? Ele tá ali fechadinho, ele não é aberto, tá? Agora, a reta com as duas flechas nas pontas, ele é aberto, ele é infinito. Essa setinha tá dizendo que ela se estende, que ela é infinita, tá? E agora, chegou um momento bem legal, que é o Matific. Você já acessou a plataforma? Não perca tempo, tem jogos bem divertidos lá esperando por você, tá? Como que você acessa? www.matific.com.br, tá? Lá você vai ter acesso a vários jogos relacionados ao conteúdo que você está estudando. E como que você acessa? Utilize lá o @escola que vai dar tudo certo. Então, vamos lá jogar um pouquinho comigo? Vem cá! Então, pessoal, aqui nós temos mais um joguinho do Matific. Olha só que bacana. Acho que é isso. Este mapa vai nos levar definitivamente para um precioso tesouro. Vamos lá, gente? Vamos embarcar nessa aventura? Então, olha só o que a gente tem. Desenhe uma reta que passe pelo ponto que representa a pegada, né? E o ponto que representa a caverna, tá? Então, vamos tentar desenhar aqui. O que vocês acham, né? O que a gente pode fazer aqui? Então, a gente vai desenhar, né, uma reta que passa pelo ponto que representa a pegada e o ponto que representa a caverna. Então, ele está pedindo para a gente desenhar a reta. Então, a gente clica na reta e a gente vai fazer isso. Então, ele vai ter que pegar tanto ali, né, a pegada quanto a caverna. Então, a gente tem uma pegada e a gente tem aqui uma caverna. Então, vamos desenhar. Ó, tá vendo que ele direciona para os pontos? Deu certo? Pegou a pegada? Pegou a caverna? Deu certinho. Então, choveu estrelinha, gente. É porque deu certo. Tá vendo só? Viu que legal? Aqui você pode, novamente, ó, desenhe um segmento. Só que agora é segmento, tá? Cuidado com o que está sendo descrito. E esse segmento que representa ali, ó, o naufrágio, né? E o ponto que representa a cachoeira. Então, tem que passar pelo ponto do naufrágio e da cachoeira. Agora eu vou deixar esse com vocês, tá bom? Então, a gente já se vê lá na telinha. E aí, pessoal, gostaram do Matific? Muito bacana, né? Então não perca tempo e vá lá se divertir. O que nós vimos na aulinha de hoje? Diferenciamos retas, segmento de retas e semirretas e também aprendemos a nomeá-las, tá bom? Então, aquele abraço bem apertado da prof. Até mais!